Boa noite! Estamos no ar com o programa Saravá dos Jovens, um programa de debate feito por jovens espiritualistas. Quem quiser mandar sugestões sobre temas para debate ou sua opinião sobre o tema que apresentamos, é só mandar um e-mail para saravadosjovens@gmail.com, pelo nosso grupo do Facebook Saravá dos Jovens, ou ligue para a rádio 3021 2799. E quem quiser participar do grupo do WhatsApp, é só mandar o número pelo inbox do Facebook de um dos integrantes do Saravá. Boa noite a todos, boa noite, Amanda. Boa noite, Cacá, boa noite, Natália. Boa noite ao nosso convidado, o Dinal. Boa noite, Cacá, boa noite, Natália, boa noite, Amanda. Tudo bom? Seguinte, é uma honra estar aqui com vocês hoje, pra gente trocar um pouquinho de conhecimento e tentar agregar aí alguma coisa nessa noite e aprender bastante. Meu nome é Rafael, sou Rafael do Oxóssi, sou do Centro Espírita Nossa Senhora da Conceição, sou filho de santo da mãe Denise da Oxum, bisneto de Lia de Iemanjá. Muito legal, Rafael. Obrigada a você por estar participando aqui desse nosso programa de hoje. Então, galera, hoje nosso tema de hoje é sobre preconceito. E como a gente faz todo o programa, o Cacá vai falar um pouco sobre esse tema. Preconceito. Segundo a nossa querida Wikipédia, né? Preconceito é um juízo preconcebido manifestado geralmente em forma de uma atitude discriminatória perante as pessoas, culturas, lugares ou tradições, considerados diferentes ou estranhos. Ao ser usado no sentido pejorativo, costuma ser simplista, grosseiro e maniqueísta. As formas mais comuns de preconceito são social, racial, cultural e sexual. Para o indivíduo ser ou não preconceituoso, podemos avaliar suas formas de socialização e se distinguirá seus primórdios e no que ele irá vir a se tornar. Tá filmando também. Então, gente, vamos começar agora. Dá um tchauzinho para a câmera. Vamos começar agora com o nosso debate, preconceito, e de praxe a gente começa com o nosso querido convidado, Dinal. Fala aí, Dinal, um pouco de preconceito, que você acha, que você não acha, se você já passou por algum tipo de preconceito. Não precisa ser só dentro do religioso, a gente pode abranger mais coisa. Uhum. Então, Cacá, preconceito, graças a Deus, nunca sofri isso na pele, não. Mas eu já tive preconceito, né? Inclusive com a religião de que hoje eu amo, que é a Umbanda, né? Antes de conhecer a Umbanda, eu era espírita, sou espírita ainda, né? Mas assim, eu praticava o espiritismo kardecista, né? E eu tinha bastante preconceito. Mas o que gerava esse meu preconceito é basicamente a falta de conhecimento, né? E eu acho que é o que pesa mais. Mas seu preconceito era dentro no caso, você é espiritista, como espírita. Sim. Preconceito pelo terreiro ou preconceito por outra religião? Preconceito com relação a o que eu chamava de macumba, né? Isso aí. Isso aí. Então, eu tinha bastante preconceito até ir visitar, que hoje é a minha casa, é a casa que eu amo, né? E aí eu fui visitar o Centro Espírita Nossa Senhora da Conceição e eu saí dali com uma outra cabeça. Saí com outro pensamento. Ali eu vi o que é o axé, e aquilo ali tocou meu coração. E a partir dali eu comecei a pesquisar, eu comecei a estudar, eu comecei a procurar conhecimento. E foi abrindo um mundo completamente diferente para mim. E foi caindo por terra vários pensamentos que eu tinha, que eu vi que era completamente errado. E hoje é a religião que eu amo. A religião que eu quero seguir até meu fim. Então, Rafael, você disse que antes você era espírita e você Sim. tinha preconceito com o espiritismo, com a macumba. Sim. Então você fazia parte de qual? Era kardecista? Kardecista, isso aí. Sim. Eu era kardecista. Dentro do kardecismo, você diz que eles são preconceituosos com a macumba. O que você acha disso? Então, não só dentro do kardecismo. Dentro do kardecismo e dentro da nossa própria religião. Eu acho que tem muito preconceito entre umbandistas e candomblecistas,
entre espíritas também, e eu acho que isso enfraquece muito. Na verdade, a gente precisa se unir. O Deus é um só, né? Então, a gente tem uma religião, acredito que a gente tem uma religião para poder alcançar algo maior, né? Para poder atingir esse amor, para poder chegar a Deus, né? E no fundo, todo mundo só procura isso. Mas existe muito preconceito ainda entre a gente mesmo. Isso é triste, isso é complicado. Concordo plenamente. É interessante, né, Rafael? Você falou do preconceito do kardecista e os terreiros, né? Independente de ser umbanda ou candomblé. Sim. Eu sei o que é, né? Porque eu vejo muitos centros de espíritas kardecistas, né? Que tem esse preconceito não pelo fato de achar igual o evangélico acha que é coisa do demônio, mas justamente por não entender, até porque o conceito do espiritismo é válido tanto para umbanda e candomblé quanto para o próprio kardecista. Exatamente, mas depois que eu fui descobrir isso, interessante. Até porque no kardecismo você tem a incorporação, não igual aos dos terreiros, mas você tem a incorporação. Exatamente. Então, é só um outro tipo de trabalho, né? Pois então eu já vi muita gente com esse tipo de preconceito em si. Eu até recentemente, né, não é uma questão de preconceito, mas meu pai é contador, ele trabalha em casa, então ele atendendo um cliente que foi fazer um imposto de renda, e é um cliente já antigo, já amigo já de vários anos. E aí o cara é espírita, kardecista, foi de umbanda antes, e aí ele foi conversando com meu pai, dando uma palavra, e meu pai falou que eu também era de centro espírita. Sim. E também participava do kardecismo. Ele, então deixa eu conversar com seu filho. Então ele foi querer conversar comigo. Pra quê, né? Então ele começou a falar um monte de coisa. Não, que você não tem... eu conheço os centros de Umbanda, acho Umbanda muito bonita, acho Umbanda muito legal, mas você não tem que seguir a filosofia deles. Pra mim, Exu é coisa ruim. Eu falei, como assim? Mas Exu não tá ali pra proteger você? Né? Eles que estão segurando a energia mais pesada. Não, mas você não tem que incorporar eles, você não tem que trabalhar com eles são coisas ruins. Tá aí um ponto claro de falta de conhecimento. Né? Pois é, e já era um senhor de cabeça branca, aí daqui a pouco ele começa a querer levar pro lado da mãe de santo. Não, porque mãe de santo e pai de santo você não pode seguir fielmente, você não pode acreditar tudo. Aí eu virei, olha só, uma que minha mãe de santo nunca pregou que eu tenho que escutar ela 100%. Ela sempre pregou que a gente tem que buscar conhecimento. Perfeito. E nos ensina também. Então, como é que você está querendo vir debater comigo que a minha casa é errada, que a minha mãe de santo é errada? Isso daí já deu uma diminuída nele. Então, assim, mostra que... e é até curioso que uma pessoa que já foi de dentro de uma casa, dentro de um terreiro, hoje está dentro de um centro kardecista, regredir essa mentalidade é uma regressão. Se fosse para uma outra religião, se fosse para o católico, para o evangélico, para o judeu, judaísmo, hinduísmo, você entendia, porque é uma outra filosofia. Agora, você ainda está dentro da mesma filosofia e você regredir o seu modo de pensar, é complicado. É muito complicado. Então, falando um pouquinho sobre as religiões, o preconceito ele não só atinge a Umbanda, o Candomblé e o Espiritismo, né? Ele abrange para diversas religiões. Uma delas é a Adventista, que todo mundo tem preconceito por causa que tem que guardar o sábado, que é o 7º dia. E depois vem os evangélicos, que é pelo seu modo de agir e de vestir, né? Que também todo mundo tem preconceito de você ver aquelas senhoras na rua, todas tapadas, de manga, com roupas até os pés, então passam por preconceito também. E no Brasil, 90% da população é católica. E o preconceito é com as pessoas que se dizem ateus, que não acreditam em nada. Então já gera outro tipo de preconceito. E também tem o ato de conoclastia, que é a doutrina que se opõe ao uso de imagens. E no nosso país, por ser um Estado laico e por se opor, né, a qualquer tipo de preconceito e intolerância religiosa, a Lei 7.716, de 15 de maio de 1997, ela proíbe qualquer tipo de intolerância e preconceito. Só que os que assinaram a lei, no caso, que foram os judeus, os protestantes, os espíritas, candomblecistas e assim sucessivamente,
hoje eles não cumprem nada do que eles assinaram. Então, a lei só serve mesmo para punição. Quando você vai, fala e diz que está acontecendo o problema, que você faz uma denúncia. Mas, para nós, como seres humanos, não serve para nada. Eu acho assim, a gente falar de preconceito, a gente acaba entrando no tema da intolerância, porque não tem como não falar de preconceito e não falar da intolerância, né? Eu nunca tive preconceito com ninguém. Eu tenho amigos de várias religiões, me dou bem com todos eles, eles me respeitam, tá? Mas teve uma época que eu cismei que queria fazer a crisma. Eu queria fazer a crisma porque eu sou umbandista, a Umbanda tem uma parte, tem a influência do catolicismo, então eu resolvi fazer. E eu não podia falar que eu era umbandista, porque tinha uma menina que estudava comigo que frequentava a igreja, que eu estava fazendo a crisma. E quando ela desconfiou, ela ameaçou em contar. E se ela contasse, eu estava cortada. E eu acho que isso, assim, se foi uma escolha minha, ela não tem que se meter. Até Eu que escolhi fazer isso. Nós temos o livre-arbítrio. E eu tenho direito de fazer. É direito meu. Não é nem o padre, nem essa colega minha, nem a mãe de santo que vai me proibir, né, fazer. Até porque ela tinha me dado a permissão de fazer a crisma. Eu tive essa permissão, eu tive autorização para fazer. E eu tive que esconder durante o período da crisma de alguns colegas. Foi até difícil fazer isso por causa dessa garota. Mas aí ela tá praticando a fofoca, que é um ato também que você falar do seu próximo é um pecado. Do preconceito. Qual é o preconceito de eu ser? Depois que acabou também, aí eu comecei, aí eu mostrei para todo mundo que eu era. E todos os meus amigos aceitaram, menos ela. Hoje em dia a gente até assim se fala mais ou menos, mas não tem muito aquela coisa que tinha no colégio depois que ela descobriu, entendeu? Mas do resto todo mundo sabe, todo mundo me aceitou do jeito que eu era. E ela tinha esse problema, e ela é católica, né? Você vê que tem esse preconceito, essa intolerância. E eu não tenho com ninguém. Então, até é difícil, tema um pouco difícil de eu falar, porque eu não tenho esse preconceito. E eu acho que a única coisa mais que eu possa chegar a questão de intolerância, né, foi essa questão. Porque eu acho que eu nunca sofri um preconceito em relação à religião. Amanda, você falou do pecado, né? Acaba sendo aquele mandamento, né? Não julgarás, né? Exatamente. Então, você falou do adventista, é engraçado porque minha família é espírita, né? Então, quando eu era criança, meu pai levou na casa quando ele frequentava os terreiros, né? Então, tomava passe, rezava e tudo mais. Mas eu cresci como católico, né? Fiz a primeira comunhão, não cheguei a fazer a crisma. Na época, não foi por não querer, mas foi por outros compromissos, então não tive tempo. Mas eu também estudei no Adventista. Então, eu conheço um pouco da religião adventista, apesar de que eles sabiam que eu era católico e eles nunca impuseram a religião deles em cima de mim ou de qualquer outro aluno que estudava ali. No entanto, em certas horas que tinha reunião dentro da capela, e normalmente o diretor do colégio, ele é pastor, ele virava pra gente e falava, olha, agora eu tenho que ter uma conversa só com quem é da religião. Então os alunos que não são adventistas podem se retirar e voltar para a sala. Então a gente se retirava. Ele não obrigava a gente ter aquela conversa porque ele respeitava a gente. Assim, eu acho que a gente acaba impondo a religião a muitas crianças. Eu acho que a criança tem que escolher. Igual, eu não estou criticando, tá? Que eu sei que no candomblé as crianças são feitas muito novas. Tem casos de crianças ter feitas muito novas. Mas a responsabilidade que aquela criança tem pro resto da vida dela com aquele orixá ali, eu acho que tinha que ter um limite de idade para a criança escolher se é isso que ela quer. Porque vai chegar uma hora que ela fala, não é essa religião que eu quero seguir. Muda de religião. E aí? A responsabilidade que ela teve, que os pais impuseram ela ter. Porque quando é uma criança, quem responde pela criança é os pais. Então, se os pais autorizam a fazer, a responsabilidade tem que ser deles, não da criança. E a responsabilidade é da criança. Porque mexe com a criança, né? Eu acho que, assim, acho que quando é um caso extremo, que acontece, que tem criança que tem que fazer as coisas... é porque tem que fazer as pressas ou por um caso muito grave. Agora, acho que tem crianças que às vezes fazem as coisas e
não sabe nem o que está fazendo. Eu acho que a criança tem ali, de escolher o caminho que ela quer seguir. Muitas das vezes ela não vai seguir o caminho dos pais. Muitas vezes ela vai seguir outro caminho. Antes, eu fui nascida e criada dentro de uma Umbanda. Então, chegou uma hora, eu não larguei minha Umbanda, não. Mas eu quis conhecer outras religiões. Eu fui pro católico. Eu fui lá, eu fiz a minha crisma, eu participei de grupo jovem, mas no sábado eu estava lá no centro, no domingo eu estava na igreja. Eu queria conhecer outras religiões. Antes de assumir uma responsabilidade, falei assim, não, é isso que eu quero, vou fazer. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu assumir a responsabilidade que eu tenho hoje, eu fui procurar. Entendeu? Meu pai, já foi uma época que meu pai foi evangélico, eu ia com ele. Ainda mais quando tinha dia dos pais, que sempre tem uma homenagem aos pais, né? O pai me levava, eu sempre fui, sem preconceito nenhum, participar com ele. Festinha de final de ano da igreja do meu pai, eu ia. Festinha de ano no centro, eu ia. Festinha de ano na igreja católica, eu ia. Então, assim, eu fui aberta, eu conhecia as outras religiões. Por isso mesmo, hoje, que eu não tenho esse preconceito de criticar as outras religiões. Eu tento entender as pessoas. Porque no final de tudo, todas as religiões levam ao mesmo lugar, né? Você chegar a Deus, você evoluir espiritualmente, ser uma pessoa melhor, encontrar o mesmo caminho, independente de se é católico, evangélico, independente do nome que leva a Deus nas religiões, todas elas vão ter o mesmo caminho. O objetivo de todas é o mesmo. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender para começar a parar o preconceito. Se eu bato minha Umbanda, tem lá minha corporação lá, não é porque eu tenho minha corporação, trabalho lá como que vocês falaram com o Exu, que muita gente fala que é coisa ruim. Não é coisa ruim. Vai entender o que é Exu primeiro. Depois, vem criticar. Muitas pessoas elas criticam sem saber realmente o que é. A falta de conhecimento faz esse tipo de coisa, faz isso. Esse tipo de atitude. Aí acaba falando mal. Vai conhecer primeiro, vai entender o que é uma linha de Exu, vai entender o que é um boiadeiro, um caboclo. Depois vem querer discutir, vem querer falar. Com certeza, se entender, não vai criticar. Não, com certeza, Natália. É até interessante. De uma certa forma, eu acabo dando uma certa razão, porque se você parar para ler o que é a linha de Exu, né, é diferente do que a gente vê nas imagens, porque as imagens acaba associando uma coisa ruim. Então você até entende aquele tipo de medo, aquele tipo de preconceito. Mas também tem uma explicação, né, Cacau? Pois é, né? É a questão de a pessoa não procurar saber o porquê que é daquele jeito. Exatamente. Então, o conhecimento é a chave primordial para você entender melhor as outras religiões. Um tema para debate. Sobre as imagens. Olha que legal de falar por que as imagens de Exu daquele jeito, por que dos orixás, porque é um tema de debate interessante, até pra gente... até porque explica um pouco da questão, né? Por que não é, qual aquele medo. É interessante porque esse ano, com o carnaval, acho que foi a Mangueira que trabalhou com o tema de Exu, Salgueiro. Então, trabalhou a questão dos Exus e tudo mais, e eu estava assistindo junto com minha noiva. Ela é evangélica, apesar dela não ser praticante e não ter tanto preconceito, até porque as melhores amigas dela, uma é católica ao extremo e a outra é espírita kardecista, então ela aprendeu a ter esse convívio. Mas ela ainda tem um certo receio com algumas coisas, um certo medo, mas tem a curiosidade de perguntar: por que é assim? Por que não é? E aí eu vou respondendo. E no caso, no carnaval, como a gente estava vendo o desfile da Salgueiro, ela foi me perguntando: mas por que aquele pessoa está fantasiada desse jeito? Por que é assim? Mas eu vejo a imagem, às vezes, dele é uma imagem totalmente diferente. E eu fui explicando: não, aquilo ali é uma pessoa comum, a imagem é diferente por tal motivo. Você não tem que se pegar ao que o povão fala na questão fofoca. Você tem que procurar saber o porquê que aquilo dali existe, qual o conhecimento daquilo, e tentar explicar melhor. É até interessante que não só ela, mas como também já vi outros evangélicos, né, que trabalhavam comigo, que me perguntam também a mesma coisa. E aí uma pessoa uma vez me perguntou, uma colega de trabalho falou: Reinaldo, uma vez eu estava passando na rua e eu vi um padê.
né? Resumindo, né? Um padeiro viu um alguidar com um fubá, né? Uma farofa. Uma farofa. E cheio de bala. Aquilo dali é coisa ruim, né? Eu falei, olha, se é coisa ruim, eu não sei. Bala de revólver. Eu pensei também bala que era de uma 12. bala. Bala de revólver. Então, eu falei, olha, se é coisa ruim, se não é coisa ruim, eu não sei. Não sei qual é o destino que está se dando aquilo dali. Mas aí isso significa que a sua religião é coisa ruim. Eu falei, não, minha religião não é coisa ruim. O ser humano é ruim. O ser humano está buscando a religião para fazer o mal. Do mesmo jeito que você, dentro da sua religião, possui seres humanos que usam a religião para praticar o mal. A religião em si, ela é inofensiva. Quem está pregando ela e a forma que está pregando é que está fazendo o mal. Isso é o que vai gerar nas outras pessoas a forma de preconceito. E o problema, infelizmente, é o ser humano, né? Não tem jeito. É o ser humano e a falta de conhecimento. Por exemplo, no centro Nossa Senhora da Conceição, qual participou, enfim, Cacá e a Natália também. Lá a gente não é feito nenhum trabalho em momento nenhum para se fazer o mal. Nunca. Isso é uma involução. Se existe essa palavra, isso é uma involução. Isso é um retrocesso. Entendeu? A religião, a Umbanda, ela é feita para praticar caridade. Ela é feita para fazer o bem. E buscar o amor. Buscar Deus. Ou, enfim, Oxalá, Zambi. O nome que for dado. Então esse é um ponto. Esse é o ponto. Não é fazer o mal. Religião não está para fazer o mal. A religião está para fazer o bem. E isso aí que tem que ser feito. Entrando nesse assunto, a gente vê que os povos de fora, de outros países, de outros lugares, eles se matam por causa da religião e sim por causa do preconceito. Eu trouxe aqui uma pesquisa falando sobre isso, porque todo mundo sabe a época da Inquisição das Bruxas, né? O que aconteceu. E isso foi mandado por um papa. Ele assinou uma lei que foi o Papa Inocêncio, e ele condenou a feitiçaria em 1918. Na verdade, em século XVIII, em 1484. Ou seja, houve a devastação de todas as mulheres que praticavam feitiçaria e qualquer tipo. Você vê que o preconceito não é coisa recente, já vem muito época. longe. Elas eram pregadas nas estacas e colocavam fogo nelas e no que elas estudavam, né? E logo depois já entra, agora no tempo atual, a Palestina, que eles continuam brigando também por causa de preconceito. Os judeus, junto com os muçulmanos, eles não se aceitam. Um não aceita a doutrina do outro. E todos adoram o mesmo Deus, que é Alá, no caso, né? Ambos. E aí somente o que acontece com eles é a falta de respeito mesmo, um com o outro. Que são de países, né, de lugares próximos, mas eles não se respeitam e são preconceituosos, porque um não entra no templo de Alá. Se um muçulmano tiver um templo, o judeu não entra. E se o judeu tiver um templo, o muçulmano também não pode entrar. Então, isso também nos tempos atuais de hoje, o preconceito não é só que a gente tem o candomblé dentro da Umbanda, dentro do espiritismo. É em diversas religiões que sofrem a mesma coisa. Amanda, inclusive eu li em alguns lugares, né, que fala que o Islã, eles ditam que se você não aceita o nosso Deus, você é uma pessoa impura. Logo, você merece morrer. Então, é parte da filosofia deles, né? De pregar isso. Então, acaba sendo uma forma de preconceito, né? Porque, como seu Deus é diferente do meu Deus se é tudo uma coisa só. É uma exclusão. Então, a questão é a forma da filosofia que está sendo pregada lá, que é diferente da nossa. Mas, no final, tá todo mundo adorando o mesmo ser, a mesma entidade. O mesmo Deus, a mesma forma, só que eles não aceitam por preconceito mesmo um com os outros. Aí vem agora, depois da Primeira Guerra Mundial, foi assinado o Apelo Espiritual de Genebra. E o interessante é que os líderes budistas, protestantes, os católicos, os cristãos, os ortodoxos, os judeus, os muçulmanos, todos eles participaram, né? E o pedido era simples. Era a garantia de que a religião
não fosse mais usada para justificar a violência. Ou seja, o caso da menina no ponto do ônibus que levou uma pedrada porque ela estava, né, no preceito dela, vestida na forma espírita, né, de cabelinho com ojá, brusinha branca, fio de conta, estava cumprindo o preceito dela, levou uma pedrada de uma pessoa que não gostava da religião. Esse tratado é justamente para isso, para que não ocorresse mais a violência. Bom, eu sou do candomblé, eu já passei por muitos preconceitos, agora há pouco tempo eu tomei uma obrigação, eu estava dentro do ônibus indo para o meu ilê, para a minha casa de santo, e atrás veio um homem o caminho inteiro dizendo: afastai-vos de mim, vós obreiros do que é contra a lei. Sai de reto de mim, Satanás. E foi o caminho inteiro. E é longe o lugar. Até da minha casa é 1h10 até chegar ao meu ilê. E ele foi o caminho inteiro repetindo, mas eu não respondi. Eu não vou dar margem a ele de falar pior da minha religião. Ele ficou sozinho. É que se a gente acaba respondendo, aí é pior, né? Porque aí a gente já chama de mal educado e até coisas piores, né? Então, às vezes, é melhor a gente escutar e ficar quieto do que a gente responder essas intolerâncias aí. Apesar que intolerância é crime, né? A gente pode denunciar e a pessoa tem que responder pelo aquele crime. Aí você falou da garota que foi apedrejada. Não só garota que foi apedrejada, acho que foi por um evangélico, não foi isso? Mas também, às vezes, como tem, não é? Também falar também mal da nossa religião também, porque tem gente também preconceituosa na nossa religião. Não só preconceito de religião, como também preconceito com as pessoas que têm opções sexuais diferentes. Tem preconceitos até hoje sobre isso. Tanto na igreja evangélica, na igreja católica, então é muito maior. A nossa religião, a Umbanda, o Candomblé, ainda aceita essas pessoas. Mas ainda tem preconceito dentro das religiões. Como também tem o preconceito... às vezes, eu não sei se a gente pode chamar de preconceito, igual que eu estava conversando na outra semana, a questão de, primeiro a gente tem que aprender a se respeitar dentro da nossa religião, tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Quando a gente aprender a nos respeitar, as outras religiões vão nos respeitar. Porque a gente mesmo sofre esse preconceito entre a gente, que um quer falar mal do outro, um quer ser melhor do que o outro, um quer se dar bem em cima do outro. E a religião não é isso. Quando você tá com amor ali à religião, você vê que a religião não é isso. A Umbanda não tá aí para fazer o mal, a Umbanda é para fazer bem. Quem procura a Umbanda, aceita a Umbanda e segue a Umbanda de coração, com fé naquilo que você está fazendo, é uma coisa maravilhosa, é lindo. Né? E achei o Candomblé também, quando você vai com fé, aceita, também é lindo. Né? Aquilo que eu falei, né, Natália? Não é a religião que é as pessoas. É o ser humano que tem a índole da maldade, que quer ali, às vezes, conseguir alguma coisa, quer tirar alguém do caminho forçadamente. Procura a religião para poder estar conseguindo. Não é nem só na religião. Você vê o estado que o nosso país está hoje em relação à política, né? Não vou entrar muito em política aqui, porque não vem ao caso esse debate. Mas olha o ponto que a gente chegou hoje, que a gente está em relação à política, né? Também, que tem essas coisas de... O problema é as pessoas fazem. Como também rola também preconceito danado ali dentro, mas aí é problema deles, né? No caso, a sujeira da política também vai do ser humano. Porque ele entra direitinho lá, ele entra sã, ele entra casto, ele entra até com boas ideias, mas ele começa a se influenciar com aqueles que estão ali ao entorno, e ele se torna daqui a pouco... não prestar também. E a mesma coisa é na religião. O preconceito também com os homossexuais. Eu passo por isso, sempre vou passar, porque eu sou casada há 12 anos com outra mulher, como todos sabem. E o que acontece é que às vezes a gente está no ônibus, as pessoas param para ficar olhando. Não é que a gente fique fazendo nenhum gesto amoroso. Simplesmente está sentada uma do lado da outra ou conversando. Então, o preconceito pelos homossexuais, ele é, assim, eu acredito que seja até mais forte e esteja causando mais mortes do que o religioso nos dias de hoje. Eu sou adepta também ao catolicismo, tá? Eu leio bastante pelo catolicismo, eu leio bastante sobre o kardecismo, até porque eu leio muito. E eu vejo que o Papa Francisco, agora, ele está lutando contra isso também.
Ele tá lutando contra a intolerância, contra o preconceito, ele tá tentando fazer com que aceite o casamento dos gays, entendeu? Ele tá na luta também, como a gente tá na luta contra o preconceito. Eu acho que assim, voltando um pouquinho lá pra parte do preconceito religioso, o problema das pessoas é tentar convencer a outra de alguma coisa. Tentar convencer que a minha religião é melhor que a sua. Isso é um problema. Mas isso daí sempre vai existir. Pois é, mas as pessoas tinham que procurar ser pessoas melhores. Sim, com certeza. Dentro da sua religião, dentro da sua prática. Tentar a evolução dentro da sua religião. Não eu, Rafael, tentar convencer o Cacá de que a minha religião é melhor. Então isso acaba gerando uma discussão, acaba gerando brigas, ou seja... Mas a gente está no Brasil, principalmente, a religião, ela atua de uma forma muito, muito forte, né? O que a Amanda falou no início, o Brasil é um estado laico. Só que na nota, no real lá, tá escrito Deus seja louvado. Entendeu? Então é uma nota e tá escrito Deus seja louvado. Tá bom, mas quem é ateu? Com certeza, acredita. Entendeu? Não acredita. Enfim, então e a religião católica, ela, não querendo criticar, eu acho assim, acho que 90% das pessoas que nascem no Brasil, sei lá, ou no mundo, já nascem sendo católicas, né? Porque você é batizado, 90% das pessoas são batizadas, né? E o batismo na igreja católica. Você não tem essa escolha, que nem a Natália tinha falado antes. Então também fui batizado, eu fiz a primeira comunhão, já na crisma eu já segurei. Aí eu já comecei a tentar procurar alguma coisa, buscar algum conhecimento, enfim. E que eu acho assim, eu não acho que as outras religiões são inferiores, nada disso. Pra mim, o espiritualista, na minha experiência de vida, faz mais sentido. Entendeu? Porque eu acho que também conta muito a experiência de vida da pessoa. Coisas que as pessoas passaram. Tá? A minha experiência de vida é uma, então pra mim, o espiritismo, a Umbanda faz muito sentido. Mas talvez na cabeça de outra pessoa não faça. Mas enfim, respeito. É interessante, não, que essa semana eu tava conversando com meu pai, e aí ele tava me falando algumas coisas dentro do kardecismo e tudo mais, e ele comentou que dentro dos estudos dele, né, ele viu lá que algumas passagens que falava que o espiritismo, ele é a religião do futuro. Por que é a religião do futuro? Porque ele é a única religião que tem a base científica e filosófica para explicar todas as outras. Perfeito. Então, é justamente a religião que vai dar base e união a todas elas. O espiritismo, na minha opinião, faz as coisas fazerem sentido. Muitas dúvidas que eu tinha, eu tive a resposta no espiritismo. Talvez por isso eu seja espiritualista, né? Por isso eu seja da Umbanda. Que pra mim, muitas perguntas que eu tinha, muitas dúvidas que eu tinha, o espiritismo resolveu pra mim. Me deu uma resposta. Sim. E é até interessante, a gente estava falando do catolicismo. Nós temos o preconceito no catolicismo já de muitos e muitos anos. Sim, desde a histórico. época que ele começou. Então, ele não aceitava outras religiões pagãs. E aí ele acabava, como a gente falou no sincretismo, né, no tema de sincretismo, ele acabava incorporando aqueles rituais para dentro dele para poder trazer aquele pessoal que cultuava aquele deus ou fazer aquele tipo de ritual adentro da sua religião. E a religião católica, ela na época medieval, ela era extremamente arrogante. Então, qualquer coisa, como a Amanda falou, que é a questão das bruxas, era considerado um ato de bruxaria, era considerado uma ofensa a Deus. Você tinha que pagar por isso. Agora você tinha que ser punido por isso. Agora você imagina quantas mulheres podem ter morrido, devem ter morrido, e por falta, não sei, coisas que aconteciam na época, né? Até mulheres, às vezes, à frente do seu tempo, que tinham algum conhecimento de química, não sei, enfim. Isso, pelo simples fato de não aceitar somente aquilo, elas eram condenadas. Não porque praticavam a bruxaria. E também, se você analisar o que eles faziam, eles pegavam uma mulher, afogavam ela no rio. Se ela subisse, ela era bruxa. E hoje a gente se sabe ela morresse, não era. E hoje a gente sabe o quê? Quando uma pessoa morre, enfim, afogada, o que acontece com o corpo da pessoa? Imagina quantas bruxas, então, né? Eu vou fazer até um ponto. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme de um grupo chamado Monty Python,
que ele é antigo já tem mais de 40 anos que esse grupo existe, né? Na verdade não existem mais, mas eles fizeram muitas peças e muitos filmes. E aí tem um filme chamado Monty Python e o Cálice Sagrado, que eles tratam justamente da busca dos cavaleiros do Rei Arthur através do cálice. E aí tem essa cena que eles esbarram com uma bruxa, os cavaleiros esbarram com uma bruxa. E aí há o comentário de que o que vamos fazer com a bruxa? O que vamos fazer com a bruxa? Vamos botar ela então numa balança. Mas como é que a gente vai fazer com a balança? Porque a bruxa ela tem que ser leve. Então, como a gente vai distinguir se ela é realmente uma bruxa? O que a bruxa faz? A bruxa boia. Então a gente não pode simplesmente jogar na água. O que mais boia? Uma madeira boia? Uma madeira boia pega fogo. E também pega fogo, legal. O que mais boia? Um pato boia. Então eles pegam a bruxa, botam num lado do pêndulo da balança e pegam um pato e botam no outro lado do pêndulo da balança. Cara, olha a mentalidade. E bota os dois. Se os dois ficarem no mesmo nível, é porque ela é bruxa. Ou seja, todo mundo que botar ali vai ser bruxa. E o filme pra zoar. E o filme pra zoar. Eu não escapei. Balança. Fui morta. Não passei. Os dois ficam iguais. Então, assim, é uma sátira muito bem feita, muito bem construída para um problema que ocorria naquela época. É uma sátira pra mostrar o quê? A falta de conhecimento e ignorância. Com certeza, porque eles botaram tantas coisas para chegar até aquela definição que você não conseguia entender. Não, desde o momento eles queriam que ela fosse uma bruxa. Então eles começaram a armar tudo pra poder. Não, realmente é uma bruxa. Então depende do peso da pessoa, né? Qual é o peso do pato? Deve ter quase meu peso. Pois é, então no final a balança ficava no mesmo nível. Ficava os dois no mesmo nível. Aí a mulher falava, droga, me ferrei. E tem um outro filme que eu acho muito interessante, que eu assisti no cinema recentemente, chamado A Bruxa. E ele fala justamente da época nos Estados Unidos do catolicismo, que era mais rigoroso, na época de Salem. Então era um católico mais arcaico, mais pregado à sua religião. Então há muitas citações de passagens, há muitas desconfianças em apontar o dedo e dizer que aquela mulher é uma bruxa. Então, assim, a mentalidade, você vê o tipo de mentalidade, o quanto era pequena naquela época. E eu achei o filme muito interessante por eles conseguirem reproduzir essa temática, essa histórica. Essa parte histórica do negócio. A mentalidade naquela época era pequena. Lógico que a gente teve uma evolução absurda e a nossa mentalidade ainda continua pequena. E mesmo com essa evolução toda, isso é pior, eu acho pior ainda. No entanto, como eu falei, o próprio Islã, ele pega aqueles que não acreditam em Allah, aqueles que não acreditam no nosso Deus, são impuros. Como assim? Então, 90% do mundo é impuro. Os evangélicos que falam que só vai ser salvo, né? Quem aceita a religião deles, então a gente também não vai ser salvo? Com certeza. Só porque eu não sou da religião deles, né? Porque eu não sou da religião deles, eu não sou uma pessoa de bom caráter, sou uma pessoa boa, né? Sim, e religião é algo criado por quem? Pelo homem. Pelo homem. Não é criado por nenhum Deus, né? É criado pelo homem. Então, qual é a lógica disso, né? Que Deus só vai te salvar se você for adepto daquela religião. Não tem nenhum sentido nisso. Eu não vejo nenhum sentido nisso. Engraçado você falar isso, que a religião foi criada pelo homem. Mas em textos não escritos por Jesus, mas ditados escritos por outra pessoa, ele fala justamente de que a religião é uma coisa criada pelo homem. Você não precisa chegar a Deus por uma religião. Você precisa só ter fé para chegar até Deus. Exatamente. É o que ele prega. É aquilo que ele prega. Um ateu é que ele não acredita em Deus. Mas um ateu pode chegar a Deus. Pois é. Mas no final das contas, o ateu é mais certo do que todos. Pode ser. Porque não, ele não tá ali para criticar ninguém, porque ele já não acredita. Exatamente. E dependendo de como ele leva a vida dele, porque você fazer a caridade é independente de religião. Né? Você não precisa estar atrelado a nenhuma religião para poder praticar o bem nem a caridade. Você pode ser um doador de sangue ou você pode estar distribuindo comida na rua. Exatamente, perfeito. Isso aí é independente de religião. Então, um ateu, por exemplo, pode muito bem
Tudo bem que ele não acredita, mas pode muito bem chegar a Deus de forma clara. Até porque nós seremos julgados não pela religião, e sim pelos nossos atos. O que a gente faz aqui na Terra é que será julgado, né? Se realmente houver o fim dos tempos, o fim dos mundos. Até perguntar a Cacá sobre o kardecismo dentro disso, o que ele acha sobre essa temática do... Como assim? Fim dos tempos? Você acha que realmente vai existir um povo só que será salvo? Só os kardecistas serão salvos? O que você acha disso? Nossa, só os kardecistas. Aí eu vou ser salva. Só os kardecistas vão ser salvos. Não, isso é uma coisa complicada, porque você tem vários estudos científicos falando que o mundo vai chegar ao fim, até porque cientificamente falando já foi constatado que a galáxia de Andrômeda ela está se aproximando próxima da nossa galáxia. A diferença é que essa é uma coisa que vai acontecer daqui a bilhões de anos lá para frente. Então, como vai estar avançado a civilização, e se a civilização humana ainda vai estar viva até lá, se a gente não se matou até lá, é uma outra situação. Porque eu acho que realmente o fim, né, da nossa humanidade vai ser exatamente isso. Nós mesmo acabamos com o nosso próximo. É interessante você falar isso, porque Einstein falou que a primeira guerra foi a pau e pedra, né? A segunda já utilizamos armas nucleares, e a terceira vai ser novamente... a segunda a gente já usou... munição, né? Já começamos a trabalhar com arma nuclear. A terceira, utilizaremos armas nucleares, e a quarta, voltaremos a usar pau e pedra. É um retrocesso. A gente, como eu falei, o ser humano é a fonte de maldade. Então, é a gente que prejudica nós mesmos. E falando de Einstein, existe o preconceito com os estudiosos, né? Eles sofrem bastante preconceito também, são aqueles chamados de nerd. Os nerds Qual também problema? sofrem Vai falar o quê? Vai falar de mim também? Não. Olha o preconceito, hein? Nenhum preconceito. Você é muito inteligente, não é isso. Mas eles também, a gente está falando sobre a temática preconceito, eles também sofrem muito preconceito. Não, assim, a ciência é uma coisa muito difícil às vezes de você pregar, porque você está mostrando dados científicos. Aquilo dali é comprovado realmente que aconteceu ou que não aconteceu, que existiu, que não existiu. Mas às vezes a fé da pessoa está tão cega por aquilo que não está enxergando e não está querendo ver que aquele dado realmente é uma coisa sã. A gente vê pelo lado da Bíblia, como a gente falou no tema do sincretismo, onde se a gente pegar historicamente a Bíblia, ela tem 10 mil, 11 mil anos. E cientificamente a Terra tem bilhões de anos de existência. Então, alguma coisa está errada. Então, há essa falta de crédulo também na parte da ciência. Por isso que o Allan Kardec ele prega que o espiritismo, né, ele é a ciência, a filosofia e a religião. Porque a ciência que está explicando, a filosofia que está dando a base e a religião que está ensinando. É uma lógica, né? Ele usa como base uma lógica, né? Que faz você entender. Tem uns pontos, né? Esses pontos estão ligados e fazem sentido. Com certeza. Entendeu? Você falou da Bíblia, a Bíblia, da maneira que ela está escrita, ela tem um preconceito. Porque ela fala da questão das bruxas, que até mudou agora, né? No Novo Testamento fala diferente. Eu agora não sei direito, né? Tá faltando católico aqui. Aí, por causa de trabalho, ele não Tá não faltando deu pra católico vir. E uma Bíblia pra gente procurar. Também, né? Falta o católico aqui. Mas o católico do grupo não pôde vir por causa da questão de trabalho. Mas na própria Bíblia vem falando lá que primeiro eles falam que como bruxas, depois eles falam como espíritas, né? Eles classificam, assim, ao preconceito aí com a gente. É interessante a gente falar sobre a Bíblia, né? A gente já falou uma outra vez sobre ela, porque a gente não pode acreditar 100% nela. Porque é um livro que possui anos de existência e já foi traduzido por várias línguas e foi escrito pelo homem. Pois é, então inclusive línguas mortas já, né? Então imagina aquela pessoa que está tentando traduzir de uma língua que já não existe, e aí ele vê aquela frase e fala, pô, isso aqui não faz sentido, eu acho que vai ficar melhor escrito desse jeito. Eu vou trocar esse pontinho aqui, eu acho que... Então assim, é complicado a gente levar a Bíblia 100% a sério,
né, não querendo criticá-la, mas levar ela 100% a sério, porque houve essas alterações com o longo do tempo. Então, o que realmente foi escrito lá no início? É o que está agora? E até porque a gente leva a Bíblia a sério hoje. Mas aí chega alguém, pega, lê, minha interpretação é diferente da sua, irmão. Então, eu vou pregar uma coisa que é diferente da que você está pregando. É até, às vezes, muitos problemas que acontecem até dentro da religião evangélica, porque você vê igrejas diferentes daquela Reino de Deus, para Deus é amor, pregando coisas totalmente diferentes. E é a mesma Bíblia, né? E a mesma Bíblia. É a mesma Bíblia escrita, a mesma coisa. Só que assim, eu acho muito complicado, eu acho sadio você não... digamos, não confiar, não sei se é a palavra, enfim, não confiar 100% naquilo que está escrito. Seja de qualquer religião, tá? E eu acho que não tem uma pessoa que siga 100% a religião, é muito difícil. Você tenta ao máximo, mas 100% é muito difícil. Então você gerar um questionamento até dentro da sua própria religião, eu acho isso muito sadio. Porque isso evita você ficar cego. Com certeza. E a cegueira gera preconceito, enfim, o que eu falei, que gera intolerância. Conhecimento, e aí vai. O conhecimento que você está buscando que vai fazer você melhorar. O que você busca conhecimento porque você gera questionamento. Isso, né? aí. Importante. Exatamente. As perguntas e as respostas dentro da sua religião é o que vai fazer o canal de melhoria sua pessoal. Exatamente. E se você for cego naquilo, não, eu confio 100% na Bíblia. Confio 100% lá no que o Allan Kardec disse. Okay. Confio 100% no que o meu pai de santo falou. Pois é, você confia muito. Também, confio que minha mãe de santo fala, é lei. Puxa saco, ó. Sou nada, fala não que puxa saco queridinho é você aqui, tá? Mas então, o que acontece... O que acontece é isso, antes da gente acreditar no que qualquer um fale, a gente antes tem que avaliar, analisar e ver se realmente está de acordo com o que a gente pensa. Exatamente. Né? Entra aí o meu eu pessoal, será que o meu preconceito com o evangélico tem base? O porquê que eu tenho? Porque a gente fala muito que eles têm com a gente. Mas sendo que a gente também tem com eles. E você não é só você ficar repetindo o que você ouviu, né? Exatamente. Porque eles são assim, assim, assim. O que eu falei lá no início, que eu tinha preconceito com relação à Umbanda, era isso, eu repetia muito o que eu ouvia. Entendeu? Mas quando eu passei buscar a minha experiência, isso tudo mudou. Então você tem a mania de repetir o que você vai ouvindo, vai repetindo. E quando você repete muito, aquilo vira verdade. É verdade. Entendeu? Uma mentira contada várias vezes se torna verdade. Entendeu? É aquilo que eu tava falando no começo. Antes de criticar uma religião, antes de criticar alguma atitude, um ato, né, de fazer esse preconceito com as pessoas, primeiro vai entender, vai aprender. Igual você falou que o pessoal às vezes tem preconceito por causa de você e da sua esposa. Vai entender a vida de vocês, vai conhecer a história de vida de vocês antes de começar a falar alguma coisa. Porque você é casada com uma mulher. E daí? Alguém sabe do que você passou? Alguém sabe da sua história? Não sabe, mas vão criticar só pelo fato de falar isso. Mas não sabe a sua história de vida. Só porque é proibido por Deus. Eles só agem assim. Cada um é de um jeito, cada um vai seguir o seu caminho, sua religião. Qual a história de vida daquela pessoa? Por que aquela pessoa passou? Às vezes muita gente sai de uma religião, vai para outra porque se decepciona com uma religião. Mas aí também que é uma coisa que eu vejo acontecendo isso e eu acho errado. As pessoas, às vezes, vamos dizer, são espíritas, resolvem largar tudo e vão para o evangélico, mas fala mal do espiritismo. Se frequentou anos, se conhece, por que está falando mal? Como, às vezes, muitos evangélicos saem da igreja evangélica e vêm para o espiritismo, mas aí começa a falar mal do evangélico. É a sujeira do ser humano. Já participou, então você não pode falar mal de uma coisa que você já viu, você já participou. Você não concordar, como eu não... Às vezes, na época que eu estava na igreja, às vezes eu via as coisas que eu não concordava. Mas por quê? Porque eu já vinha de uma Umbanda, eu já sabia de algumas coisas, e aí começou a ter conflito de ideias. O que a igreja falava uma coisa e eu acreditava em outra, porque eu já tinha visto coisas diferentes na Umbanda e começou os conflitos de ideia. Aí eu resolvi realmente largar tudo, sair, ficar na Umbanda. Mas não aceitava. Eu respeito, mas como eu respeito todas as religiões, mas tem coisas que eu não concordo. Não é o preconceito. É eu não concordar.
Se você aprende... Você não precisa ser obrigado a concordar com tudo que a pessoa fala, né? Nem a gente, na nossa religião, cada um na tua religião, você não vai concordar 100% que tá ali, né? Como a gente estava falando. Você vai concordar, você vai tirar daquilo que te ensina, você vai tirar aquela verdade que você acredita. Então, eu vou falar sobre um grande líder que era preconceituoso ao extremo. Adolf Hitler. Ele era preconceituoso contra os judeus, ele era preconceituoso contra a cor. Ele assassinou milhões de judeus, ele assassinou milhões de negros que não fosse de uma cor mais clara, que ele gostava de todas as pessoas dos olhos azuis ou verdes. Ariano, né? Exatamente. Os arianos puros. O que aconteceu com esse preconceituoso? Ele se envolveu numa máfia tão grande que ele não conseguia mais se desenrolar dentro do preconceito dele, porque ele fez, a tirania dele foi contra a raiva que ele tinha dos judeus. O que ele fez? Ele se suicidou. E nesse suicídio, assim dizem, não, assim, pelas fontes científicas provam já que realmente ele se suicidou. Mas o que acontece? A mãe dele era judia. O problema o tempo todo era com ele. Exatamente. Era ele. Ele não conseguia aceitar, entendeu? Ele não conseguia... Que eu acho que Hitler era homossexual, gente. Não é preconceito, mas eu tenho essa ideia formada. E ele tinha tanta raiva dessa opção dele não poder botar pra fora o que ele queria, que ele virou um tirano. Só que ele se deu muito mal. Então eu acho que hoje ter essa cabeça preconceituosa, essa cabeça intolerante, vai acontecer o mesmo. Nós vamos nos perder no que nós achamos, não vamos ter um caminho e vamos morrer cru, sem nada, não vai viver. Amanda, Hitler é engraçado de falar porque, pelo que eu li, né, da história de Hitler, ele passou por vários problemas na sua infância. Muitos traumas. Muitos traumas. Então, isso não abstém da pessoa que ele foi. Mas você acaba ficando com pena do que ele passou, né? Então você entende, Cacá, acaba entendendo. Acho que ele pagou pelo que ele fez, Cacá. Agora, não, pena eu tô falando pena na infância. Tô falando pena na infância, do que ele passou na infância. E aí você acaba entendendo o modo que ele acabou virando aquilo. Né? É aquilo, os meios justificam os fins, né? Então você passa por aquilo, por uma série de ocasiões e acaba se tornando aquilo que não deveria ser. Assim a gente vai justificar qualquer psicopata, Cacá. Pois é. Vai ser a justificativa para qualquer um que mate, para qualquer um que estupre. Eu acho, assim, sinceramente, que tirano, eu tô falando de um tirano, Adolf Hitler, mesmo pelo que ele passou pela infância, ele não tem como justificar os atos dele. Mas você sabia que, se a gente levar pro lado espírita, kardecista, encarnação, aquilo dali tem uma explicação? Ele tem um motivo para ele estar sendo daquele jeito? Todo mundo tem um motivo. Eu já gostei disso, pode virar um tema isso. Quando a gente chegar num tema de reencarnação, a gente volta ao assunto, debate mais sobre isso. Mas ele tem um motivo, ele tem uma explicação para ele estar daquele jeito. E eu ia até deixar esse também comentário para falar na reencarnação, vou comentar de novo, mas eu vou também falar aqui justamente porque você citou. Cientificamente falando, os cientistas descobriram de que o ser humano ele possui o gene da maldade. Então você é uma pessoa má, você pode não ter despertado esse gene, mas você possui. Eu tenho uma concepção um pouquinho diferente. Pra mim, a maldade em si não existe. Pra mim, existe a ausência do bem. Eu tenho essa concepção. Eu não acredito numa pessoa que é má. Eu acredito que essa pessoa não pratica o bem. Eu tenho... na minha cabeça é um pouco diferente. Na filosofia do kardecismo, né, Deus criou os seres humanos para serem inocentes e ignorantes. Então, você tem a ausência do bem. Você não sabe o que é. Eu já acredito ao contrário. Eu acredito que todos nós nascemos bons. Nascemos bons. Aí você é bom até um período que você descobre, você perde a inocência. Então você começa a absorver todo tipo de maldade. Eu já penso assim. Aquela história do Yin Yang, né? Que fala que nem todo... você vê que tem o branco com ponto preto e o preto com ponto
ponto branco. É o bem nem, com um nem pontinho mal. Nem todas as pessoas que são boas, no fundo, são realmente são totalmente boas. Ela tem uma coisa ruim. Mas e isso toda é equilíbrio. pessoa ruim tem uma coisa boa. É o tem equilíbrio. esse... Como a luz, toda luz tem seu ponto de escuridão e toda a escuridão tem seu ponto de luz. É o equilíbrio que você tem que chegar. A escuridão é a ausência da luz, não é isso? Então, só voltando a um assunto que vocês estavam comentando, da questão de você pregar e a intolerância e tudo mais. Na época que eu estudei no Adventista, eu tive um professor de religião. Claro que professor de religião dentro de uma escola religiosa, ele vai... Não tem como ser imparcial. Mas esse professor que eu tive, ele era um pouco diferente. Ele era pastor de igreja, Sim. mas o pai dele era da maçonaria, ou foi, na época, agora eu não lembro, acho que foi da maçonaria. Então, ele teve o conhecimento da maçonaria e ele gostava muito de estudar outras religiões. Então, a aula dele era interessante porque ele ensinava sobre todas as outras religiões, menos a religião adventista. De novo ponto, conhecimento. Pois É o conhecimento. justamente para isso, para passar conhecimento. Então eu vi até coisa de bruxaria. Por que é isso? Por que é aquilo? E não na forma crítica, ofensiva, negativa. Hoje em dia você precisa A ter a forma mente de você aberta. ensinar. Você precisa ter a mente aberta, você precisa ter o conhecimento de tudo, entendeu? E isso diminui e muito o preconceito. Com certeza. Isso diminui muito o preconceito. Então, já estamos chegando aqui aos nossos finalmente, né? Vamos fazer um resumo rápido aqui, né? O preconceito nada mais é do que o próprio ser humano que cria ele com a sua falta de conhecimento, né? Porque o conhecimento nada mais é do que a chave para o caminho e o sucesso do ser humano perante a sua vida na Terra, né? Então, o preconceito é a forma como... É o ponto negro, como a gente falou, é o ponto negro dentro do ser humano para poder distorpar alguma coisa, independente seja religião, cultura, etnia, ou até mesmo a questão sexual da pessoa. Então, vamos ficando aqui. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite, meus amigos do Saravá, da família Pereira de Luz também. Boa noite a todos. O Cristiano, né, que tá dodói, que ele já tenha melhorado, possa vir participar também do nosso grupo. E boa noite a todos os meus amigos e jovens. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela sua participação. Rafael, volte sempre. Te guardamos aqui para outros debates. As portas da rádio estão sempre abertas para você. Obrigado. Então, queria agradecer o convite, queria agradecer a Natália, a Cacá, a Amanda. Foi muito legal, gostei muito, foi muito interessante. A gente discute, debate, é bom para gerar conhecimento. E a gente gerando conhecimento, a gente diminui nossa ignorância, a gente tenta acabar com o preconceito. Então, gostei bastante e queria agradecer a todos vocês. Obrigado. Boa noite, até semana que vem.